Hoje a gente vai falar mais um pouquinho das estratégias de Moisés e Josué. E só recapitulando, e em primeiro lugar, eu quero colocar assim, que tudo aquilo que eu, pelo menos, falo, eu acredito que o Sidney também, não é que a gente estudou, ou eu nunca estudei teologia, não vou estudar, já sei que não vou fazer isso. E o que a gente passa é o que a gente lê na Bíblia, tá? Simplesmente assim. Então você pode ler também e até Deus falar outras coisas para você, que às vezes a gente não vai falar aqui. Porque o que a gente faz? Lê aquela história e tira aquilo que foi o combate espiritual, tira algumas coisas. Então, até vale a pena você ler também, e às vezes Deus vai te mostrar outras coisas e outras estratégias, porque é simplesmente a palavra de Deus. Não tem outro estudo, não tem outro conhecimento, não tem curso de nada, tá? Então, o que eu, por exemplo, eu venho falando é aquilo que eu leio, que eu já li várias vezes a Bíblia, e particularmente nesses personagens aqui, que a gente lê e vai tirando a conclusão de algumas coisas que Deus vai trazendo. O Espírito Santo vai falando, isso daqui aconteceu, e aí você vai pontuando. É assim que eu faço, muito simples, tá? E a gente começou aqui esse ano falando que existem as potestades. E potestades nem a Bíblia fala, tá? A Bíblia também não fala. Então a gente não nomeia, não dá nomes específicos, porque a gente não sabe. E a gente só sabe que tem, porque a palavra de Deus fala que tem as potestades. E em algumas situações fica muito claro para nós que até São Miguel Arcanjo não enfrentou diretamente algumas potestades, porque existe uma hierarquia e uma ordem e uma obediência e uma autoridade de potestades, e que eles obedecem muito bem, e a gente não sabe quase nada disso. Por isso que a gente precisa ser muito, muito simples e não querer se achar, né, o poderosão em nome de Jesus, que tudo nós vamos resolver, porque não vamos. Então, saber o que nós enfrentamos e o que nós não enfrentamos naquele momento. Aquilo que eu posso, naquele momento, ter uma estratégia, e aquilo que eu tenho que esperar, ver se o Senhor vai me dar a estratégia, e que talvez demore um bom tempo para mim ter uma estratégia para enfrentar aquilo. Nós precisamos desse discernimento. Senão é quando eu enfrento, saio rasgado, igual aqueles que enfrentaram, foram expulsar o demônio, apanharam, saíram rasgado. Então, isso pode acontecer sim com a gente, não adianta a gente se iludir. Se eu enfrentar na hora errada e sem a estratégia adequada que o Senhor, que o Espírito Santo me dá, eu vou sair rasgado, machucado e perdido, vou perder aquela batalha, vou perder. Não perco a guerra, porque eu estou sempre na guerra, mas eu perco a batalha, com certeza, então a gente perde. Não se iluda e vamos ser bastante humildes para a gente escutar e aprender e esperar o Senhor dar as direções, né? Isso que a gente tem que, mais que tudo, buscar. Aí eu falei os dois principados que Deus me trouxe para falar, e claro que existem muitos outros, e com certeza existem outros maiores que eu também não sei, que foi aquelas figuras de Jezabel e Absalaão. Por quê? Porque dominam o nosso território mundo, o mundo que nós vivemos. Não sei desde quando, mas eles dominam o mundo. O nosso mundo é dominado pelas características de Jezabel. Quem não assistiu, assiste lá o primeiro vídeo. As características de Jezabel. E aí, esse principado vai tendo os seus demônios todos que atuam no mundo, né, que Jezabel principalmente é inveja, e depois vem roubo, assassinato, e vai indo, mentira, engano, vai aparecendo vários. E Absalaão, que é o do ódio, da vingança, da ira, da morte, do assassinato, vai para esse lado. Então, foi só o que Deus mostrou nesse início que a gente fez as nossas partilhas aqui. E depois a gente passa por um combate mais
próximo, mais no meu dia a dia, na minha vida, que aí a gente entrou em Esaú e Jacó, e depois em Moisés e Josué, que estamos aqui continuando. Então, aprendendo com eles como é que eles venceram as batalhas que eles enfrentaram. E, gente, se eles enfrentaram, se eles que estavam ali, ó, bem pertinho de Deus, escutando Deus direitinho, face a face, e eles passaram batalhas, ganharam umas, perderam outras e tiveram que ter estratégia, quanto mais eu e você. Vamos ser bem realistas, nós precisamos muito de entender a nossa vida, lembra daquela história? Preciso conhecer a minha vida, conhecer as minhas reações, conhecer a história da minha família, senão eu não sei. Para mim ter a estratégia, se eu vivo no mundo da lua aí, achando que é tudo maravilhoso e está cheio de coisa escondida debaixo do tapete, você não vai vencer nunca, porque você não sabe a realidade. Então, saber a realidade, saber os fatos como eles realmente são, da minha vida, das minhas reações, da minha família, e depois, então, com Deus eu tenho a estratégia. Aí o Senhor vai me dar a estratégia em cima daquilo. Então, é uma coisa mais próxima à história de Moisés e Josué, porque eles passaram as batalhas ali, ó, na sua proximidade, e é isso que a gente vai falar hoje. Quando Moisés, que enfrentou o inimigo maior, esse era um inimigo grande, que era o faraó, né, na pessoa do faraó, esse era um inimigo grande que queria destruir o povo, queria destruir todo mundo, queria acabar com tudo, acabar com que aquilo ali sumisse do planeta, se fossem só escravos, era assim que o faraó tratava. Então essa foi a primeira batalha, que foi a mais demorada, mais difícil, porque ele teve que ficar lá, praga 1, praga 2, praga 3, e vai e vem, e não conseguia sair daquilo ali. Até que ele conseguiu, depois de toda aquela luta, que deve ter demorado muito tempo, e depois ele vai e enfrenta o quê? Um mar, que ele teve que o poder de Deus atuar e ele conseguir passar com aquele povo no mar. Essa foi a primeira vitória grandíssima, grande, muito grande. Entenda que ela foi bem demorada, porque teve muitas pragas. Então não é, agora vou rezar, vou fazer 9 dias e acabou. Vou rezar uma semana, o cerco de Jericó a gente faz assim, né? 7 dias e vou vencer. Não. Às vezes vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser muito tempo, depende de cada história e do quanto essa raiz está profunda. Que esse padre aqui, eu até trouxe o livro dele, depois eu quero falar uma coisa que eu li aqui, esse é dos últimos que ele fez, o padre Amorfe, ele fala que depende do tamanho da raiz. Se a raiz é muito profunda, a árvore é muito antiga, vai demorar para você arrancar a raiz, não vai ser a árvore, não vai ser fácil. Agora, se é uma plantinha novinha, vai ser fácil de arrancar. É assim que ele compara as situações que ele enfrentou com as pessoas. O mais antigo vai demorar mais para sair. Então, nós temos que entender, para não simplificar e depois falar assim, mas eu rezei tanto, mas eu fiz tanta coisa e não adiantou. Não é que não adiantou, você não conseguiu entender que a raiz está muito mais profunda. Então, isso a gente vai aprender, não está pronto, eu não sei, a gente não sabe. Então, a gente vai, às vezes você volta para trás e fala, não, eu tenho que rezar de novo mais sobre isso, eu preciso de mais libertação nisso. Porque você vai percebendo que a libertação não está completa, que você conseguiu um pouquinho, e assim nós vamos caminhando, porque nós não sabemos. Então, a primeira libertação que Moisés teve que fazer, aquela de atravessar, sair do Egito, levar todo aquele povo e ir embora, foi demorada, mas ele conseguiu. Quando ele passa, claro, quem passou ali deve ter pensado assim, agora nós vamos para a terra boa, agora a vida vai ser boa, acabou todos os problemas, né? Acabou tudo. E não foi assim, né? Quando eles saíram, eles começaram a enfrentar outros problemas. Aquele inimigo dominador ficou para trás, realmente, ficou para trás. Só que daí eles tinham que caminhar, e aquele povo, e eles começaram a enfrentar os inimigos internos, os inimigos que estavam ao redor deles. Ficou diferente.
ficou um inimigo, parece que menor, mas que também atrapalhava a vida deles. E aí eles começaram a enfrentar outras coisas que eu quero pontuar aqui para vocês, tá? Para a gente pensar. Então, eles saem, todos cantando, diz a Bíblia aqui, saem felizes cantando a vitória. Sai todo mundo cantando, feliz, tocando, dançando. Agora nós estamos livres. Que foi só um pouquinho quando eles saíram. Realmente, foi uma grande libertação. E se eles não tivessem atentos, eles poderiam ter ficado nisso e não continuar a libertação. Mas Deus não deixa, então foi continuando a ensinar o processo da libertação. Por isso que eles ficaram todo aquele tempo no deserto. Não foi porque era preciso, o percurso era longo, porque não era. Eles ficaram todo aquele tempo no deserto para aprender a lutar e entender as coisas espirituais de um outro jeito. Por isso que eles ficaram todo aquele tempo no deserto, para aprender. Por isso que eu tenho comigo sempre assim. Eu sempre falo assim, Senhor, que eu aprenda bem rápido, para mim não ficar 40 anos. Todas as coisas eu falo isso para Jesus. Falo, Senhor, está acontecendo isso. Me ensina e eu estou disposta a aprender, para mim não ficar 40 anos. Senão eu vou ficar e vai passar a vida e eu não vou ver a libertação. Pode acontecer isso. Então a gente tem que ser bem humilde e querer aprender aquilo que o Senhor quiser nos ensinar naquele percurso. E algumas coisas eu pontuei aqui nessa trajetória aqui do povo no deserto com Moisés. Tanto Moisés aprendeu, quanto o povo também tinha que aprender. Todo mundo tinha que aprender. E às vezes a gente pensa só na gente, mas a gente tem família. Então, não é só a gente que tem que aprender, a família também tem que aprender. Tá? Então, às vezes, o percurso e as dificuldades não são só para nós, aliás, às vezes são para a nossa família e não diretamente para nós. E nós temos que entender isso para não ficar rezando de uma maneira que não é uma estratégia correta. E também falar, Senhor, que a minha família também aprenda. O Senhor está querendo também salvar todos. O Senhor quer mudar o trajeto de todo mundo. Então, o Senhor também me esclareça isso. Então, isso tem que fazer parte do cotidiano nosso, de batalha espiritual, de combate espiritual, o tempo inteiro. Senhor, que eu aprenda, que eu tenha estratégia e que a minha família também aprenda, que eu seja um instrumento teu, porque às vezes a família não quer nem saber. Então, você vai ser um instrumento da família para trazer a luz, para trazer o entendimento para aquela família, igual Moisés. Aquele povo também não queria saber, não. Eles queriam passar, chegar lá, está tudo pronto, tudo maravilhoso e continuar a vida. Eles não queriam correção. Aquele povo não queria. E às vezes a nossa família também não quer. Mas aí eu tenho que ser a luz e o instrumento de Deus para chamar a luz naquela situação, trazer o entendimento e tentar fazer essa mudança, que é o que Moisés fazia o tempo inteiro. O povo se extraviava, ele ia lá e trazia um esclarecimento para o povo. Aí ele falava, o povo entrava por um ouvido, saía pelo outro, começava tudo de novo, aí ele ia lá, falava de novo. Foi assim o tempo inteiro, aquele percurso no deserto, foi assim o tempo inteiro com Moisés. O tempo inteiro ele falava, na hora todo mundo entendia, tá bom, nós vamos fazer, passava um pouquinho, virava tudo avesso de novo, aí vinha os combates, as dificuldades, aí ele ia lá, voltava, chegou a hora que ele já estava meio cansado, né? Que vocês viram que ele fala, eu não quero mais saber, pode acabar com tudo que eu não quero mais saber. Chega nesse ponto, às vezes a gente passa isso. Às vezes a situação é ruim, você fala assim, eu não quero mais saber. Vou largar para lá e pronto, que se lasque. Vocês já falaram isso na vida? Que você fala assim, não quero mais saber de nada. Porque cansa a batalha, mas só que o Senhor não cansa. E o Senhor, quando olha, eu falei para vocês já, Ele olha toda a família. Ele olha não só a minha família, como os meus antepassados, e vai querer fazer a restauração de tudo. O Senhor olha muito além, porque para Ele não tem tempo. Então, a gente quer deixar para lá, mas não vai ter jeito. Nós vamos ter que buscar essa restauração. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus e cumprir o papel de Deus nessa terra. O que Deus quer para nós. Agora, quem não quiser, não vai fazer, né? Aí,
eles começam assim, logo que eles chegam, eu vou pegando algumas passagens aqui, mas depois eu falo as que a gente vai ler. Logo que eles começam no deserto, o que acontece? Falta água. Vou só chamar atenção aqui para isso. Ó. Falta água. 3 dias lá sem água. Aí, quando eles encontram a água, amarga. Não dava para beber. O que eles fizeram? O que o povo fez? Está escrito lá na Bíblia. Ó. O povo murmurou, reclamou. Falou, mas nós saímos, agora nós vamos ficar sem água? Começa a reclamação. Murmurando, reclamando da situação que está passando. Então, a primeira coisa que nós começamos a aprender nesse percurso é a murmuração, é a reclamação das coisas. Que a palavra de Deus vem nos dizer, em tudo dai graças, essa é a vontade do Pai. Assim, ele mostra claramente o que você deve fazer, mesmo quando não está do jeito que você quer. Mesmo quando está difícil, mesmo quando está ruim, tá? Então, o que nos mostra é que a murmuração nos atrapalha no combate espiritual. Então, mesmo que está ruim, você não precisa, claro, fingir, né, e falar assim, não, tá bom, não precisa fingir, porque fingimento também é mentira. Não, só que não murmura, não reclama. Fala assim, Senhor, o que eu faço? Tá ruim, hein? O que eu faço? Mas não fica reclamando. Vocês estão entendendo a diferença? Há uma diferença em eu saber que aquilo está ruim, não preciso mentir. Falar, esse negócio está ruim mesmo, hein? Isso é falar a realidade. Mas eu não estou falando, não aguento mais, já estou cansada, está muito ruim, está difícil. Aí já é murmuração. Deus não vai resolver esse negócio, aí é murmuração. Então, isso a gente faz como uma estratégia, não murmurar. Entenderam? É uma estratégia. Se o povo, talvez, desde o começo, não murmurasse, a trajetória seria mais fácil. Mas eles já começaram a reclamar, desde a hora, 3 dias já começaram a reclamar das coisas. Murmurar, falar. Então, é uma coisa que nós temos que aprender. Número 1, murmuração. Foi o erro desse povo aqui. Depois, nós vamos vendo que eles continuaram andando. Aí, nesse momento, quando eles ficam murmurando e não tem água, Moisés diz assim, Deus dá uma orientação a Moisés que é a seguinte, ó, se ouvires atento a voz de Deus e fizeres o que é reto, se ouvires seus mandamentos, nenhum mal vos sobrevirá. Então, Moisés, quando aconteciam as coisas, ele ia lá diante de Deus e Deus dava a resposta. E aí, aqui Deus deu a resposta, ele falou assim, ó, se você aprender a andar, seguir fielmente, não vai te sobreviver o mal não vai acontecer com você. E aí Moisés vem e fala para o povo, daí o povo, tá bom, nós vamos fazer, porque na hora eles concordavam com tudo. Tá bom, nós vamos fazer, porque na hora que a gente desespera, a gente concorda com tudo, né? A gente fica assim em pânico. Aí a gente fala, não, eu faço tudo, né? Faço qualquer coisa. Aí eles faziam isso. Quando eles fizeram isso, eles encontraram água boa. E aí Deus respondeu. Então, quando nós passamos as coisas, ao invés de murmurar, nós temos que apresentar a Deus e pedir a Deus, Senhor, o que é isso? O que o Senhor está querendo dizer? E Deus deu a resposta para Moisés, disse, ó, se você fielmente seguir as minhas ordens, vai dar tudo certo. Ele foi lá, falou para o povo, ó, se seguir as ordens de Deus vai dar tudo certo. Eles acataram, e aí então eles encontraram a água boa. Então é uma estratégia, tá? Não murmurar e apresentar a Deus os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, apresentar a Deus. E Deus vai dar a resposta. Para eles, ele deu a resposta. Quando deu a resposta, eles acataram, tá bom, nós vamos fazer isso. Durou pouco, mas eles fizeram na hora. Como eles acataram, Deus já deu a resposta na hora, já encontraram água boa na hora. Então, isso vai acontecendo, isso é ao longo da vida, ao longo da nossa vida.
Passamos as dificuldades, apresentamos a Deus as dificuldades, Ele dá a resposta, fala assim, ó, faça isso, né? Como Ele falou, cumpre isso. Você faz, na sequência vem a resposta, como veio para eles. Aí eles encontraram algo boa. E assim eles foram indo, foram várias situações que foi acontecendo isso, tá? Então, nós temos que entender aqui que existe uma questão de legalidade nas coisas. Não é uma bagunça, o reino espiritual não é uma bagunça. Nós é que bagunçamos. E porque não entendemos, ninguém ensina nada, daí a gente vai na bagunça. Não é uma bagunça. É tudo com regras, com sequências muito claras que nós temos que aprender. Então, há uma legalidade. Quando eles murmuraram, eles deram uma legalidade para o inimigo. Tiraram Deus, começaram a reclamar. Deu uma legalidade. Aí o inimigo olha e fala assim, agora eu destruo eles, né? Porque eles estão na minha mão. Então, a legalidade é muito importante que a gente entenda. O que eu concordo, o que eu não concordo. O que eu faço e o que eu não faço. Nós temos que ter esse esclarecimento, gente, porque senão depois nós ficamos lutando e não estamos entendendo por que nós estamos levando tanta cacetada. Porque nós estamos na legalidade. Nós estamos concordando com o que não devíamos, estamos fazendo o que não devíamos fazer. E aí o diabo sabe disso. E aí ele vem e fala, esse daí vai ser fácil de eu pegar, porque ele está na legalidade. O diabo sabe disso, porque são leis. Lembra que Deus não atua fora das leis dele, as leis dele. Então ele tem as leis espirituais, que são, nós nem conhecemos todas, mas elas que dominam tudo. Então ele vai seguir de acordo com aquilo que ele mesmo criou, ele vai seguir. E o diabo sabe disso. Aí o diabo olha, vê a legalidade, fica murmurando, então eu tenho uma brecha para mim entrar por aí, para mim destruir essas pessoas. Aí ele entra para a destruição. Foi isso que aconteceu aqui. Quando eles mudaram, tiraram a legalidade, entenderam e falaram, não, nós não vamos fazer isso, nós vamos seguir esse outro caminho, aí veio a bênção na sequência. Porque daí o Senhor estava ali olhando para abençoar. Aí ele veio e abençoou. Então não é castigo, porque às vezes as pessoas falam que é castigo. Deus não castiga nada. Simplesmente, ele não pode interferir na decisão que o homem decidiu. Ele só vai continuar deixando seguir. É o homem que decide. A gente que decide o que a gente vai dar de legalidade ou não. Tem umas coisas, por isso que eu trouxe esse livro aqui, hoje. Só para vocês saberem que não estou inventando, tá? Não fala que eu que estou sendo dura, radical. Que eu li aqui nesse livro. Quando eu li, eu fiquei muito pensativa nisso. É um dos últimos, do Padre Amorf, e está nesse livro aqui. Ele conta alguns testemunhos de pessoas que ele atendeu. E aí ele fala dessa questão da raiz, se a raiz é muito profunda, ele tinha que fazer exorcismo com aquela pessoa muito tempo, muitos anos. Anos. Se era mais simples, era alguns exorcismos já resolvia. Aí ele fala assim, que ele conta uma história aqui de uma moça que exorcismo, ela melhorava, daí ela voltava, de novo o diabo estava lá, ele mandava embora, voltava. E ele foi entendendo aquele caso. E o que era esse caso? Era a sogra dessa moça, que era envolvida com obras das trevas lá, os feitiços, e ele libertava, na outra semana a sogra vinha para a casa dela, trazia as coisas, trazia comida ou a própria presença, e o diabo voltava. Aí ele mandava de volta, a sogra voltava tudo. Aí ele fala assim, vocês entendam muito bem que é ele que está falando, não sou eu, hein? Ele fala assim, o que fazer com esse caso? Ele falou, sabe o que eu aconselhei para essa pessoa? Corte totalmente o relacionamento com a tua sogra. Alguns gostaram disso, outros não gostaram. Eu achei extremamente radical isso aí. Tá?
É isso que ele mandou a mulher fazer. Porque tem coisas que você vai ficar ali, ó, lutando até o fim da vida. Você precisa tomar uma decisão. Então, aquela história assim, da minha família eu tenho que tratar bem, eu tenho que tratar bem, principalmente negócio de família, porque trabalho é mais fácil, porque o trabalho você vai e volta. Você não precisa necessariamente estar ligado àquela pessoa. Agora, a família, não tem como, a família está muito ligada, já tem a história. E mais a proximidade da convivência familiar. Tá? E tem aquele negócio assim, não, trata bem. Não, você vai tratar mal a tua pessoa, você não vai acolher a pessoa. Então, a gente precisa, às vezes, tomar decisões extremamente difíceis. E eu estava me lembrando, uma situação que eu passei, quando meu marido teve uma doença gravíssima, faz muito tempo, faz mais de 20 anos. Ele pegou uma infecção, uma leptospirose gravíssima, e ele foi para o hospital, direto para a UTI, muito, muito grave. Aí, eu estou lá no hospital, rezando, aí a minha cunhada manda uma amiga dela, minha cunhada é irmã dele, manda uma amiga dela. Aí essa amiga dela chega e fala assim, eu sou amiga da fulana e vim aqui para fazer uma oração assim de imposição de mãos. Eu olhei para ela e falei, que oração é essa? Ela falou, eu não sei que oração que era, tá? Era alguma coisa assim, oriental. Eu não lembro exatamente o que ela me falou. É uma oração assim, blá. Aí eu olhei para ela e falei assim, não, você não vai fazer. Aí ela regalou o olho assim para mim, todo mundo me olhou, tipo, como você é mal educada, né? Que é isso que eles quiserem dizer. Como você é grossa, mal educada. Eu falei, não, você não vai fazer essa oração. Muito obrigada pela tua intenção, mas eu não vou deixar. Foi a fulana que mandou. Eu falei, sim, mas eu não vou deixar. E ela, claro, eu sabia que ela viraria a porta, ia correndo falar para a família, com o jeito que eu estava fazendo. Eu tinha certeza que ela ia fazer isso. E ela fez mesmo, virou as costas, foi lá falar que eu tinha sido mal educada, que eu não deixei ela rezar, que eu não deixei ela entrar. Falou um monte de coisa. Eu nem respondi. Eu não respondi para ninguém. Né? Mas eu senti que se eu não me posicionasse e deixasse, por quê? Por que eu deixaria ela fazer? Por respeito humano? Por educação? Por causa da família? Entenderam? Eu ia perder a minha convicção da minha fé. Por que eu ia fazer isso? Por que eu ia deixar o inimigo entrar e rir na minha cara? E olha que a situação era muito difícil, viu? Muito difícil. E eu falei, não vou deixar. Então, essas posições são difíceis de tomar, mas elas são fundamentais na nossa vida. Porque é a hora que eu estou falando, não, estou aqui com Jesus e não vou aceitar essa situação. Não é fácil não, tá? Não vou dizer que é fácil não. Só que você tem que tomar uma decisão. A quem você quer servir? Quem é o teu Deus? Você quer agradar quem? Você quer agradar a família? Você quer agradar a pessoa? Você quer agradar o Senhor e deixar o Senhor agir? Entenderam? Então, são momentos que são muito, muito difíceis, não são coisas simples. São coisas muito difíceis, mas é a hora que o Senhor põe à prova. E assim o Senhor fez com essas pessoas com Moisés, pois eles à prova. Vocês não têm água para beber, né? Não tem água para beber, vocês vão morrer. Isso é uma prova grande. Então, é preciso que a gente entenda a prova e tome a decisão acertada naquele momento. A quem você quer agradar? Quem você está querendo ser amigo? De quem você quer agradar? E tomar a sua decisão. Tá? Aí você pode ter tanto a vitória como a derrota naquela situação. Tá? Porque não é fácil. Bom, seguindo então, todo esse tempo que eles passaram foi um aprendizado, né? Tanto que, quando chega no Êxodo, capítulo 32, que eles acharam que estava demorando muito, que esse Moisés, eles construíram o bezerro de ouro. Então, olha o que ponto que eles chegaram. Começou a cansar daquela luta. Não, mas nós não saímos para viver bem, agora nós estamos vivendo mal. Não tem água, não tem comida. Esse deserto, essa vida miserável que nós estamos vivendo aqui.
essa vida ruim. Então, eles não tiveram paciência de esperar e aprender o que Deus queria que aprendesse. E às vezes nós temos que falar isso, tá bom, Senhor, que eu aprenda o que eu tenho que aprender. E como eu falei para vocês, eu aprendi a fazer isso. Eu falo o tempo todo, Senhor, que eu aprenda rápido. E eu falo isso em casa também, eu falo isso para os meninos, eu falo, nós temos, está acontecendo isso, é para aprender, vamos aprender rápido. Vamos rezar o que tiver que rezar e aprender o que tiver que aprender. Porque daí isso vai se resolver. Agora, se ficar empacado, vai ficar empacado. E quando eles construíram o bezerro de ouro lá, eles ficaram empacados naquilo ali. Aí, acabaram que morreram vários depois dessa situação aqui, porque ficaram empacados num problema. Então, quando você tem um problema que o negócio fica enrolado, entenda que é para você buscar, você ter calma, paciência, perseverança e buscar o mais rápido possível que o Senhor te dê o que eu tenho que fazer, Senhor. Não só em oração, mas em atitude também, porque às vezes nós temos que mudar a atitude. Não tenho só que rezar. Rezar a gente tem que rezar, mas às vezes eu tenho que mudar a atitude. Dentro de casa, na vida, na administração da vida. Eu tenho que mudar a atitude. Então, perguntar, Senhor, o que eu tenho que mudar aqui nessa atitude? Porque esse negócio está demorando demais para resolver. Então, eu estou precisando de um esclarecimento. E aí a sua batalha é buscar o esclarecimento, não é só a oração. Vocês entendem? Então, eu tenho a estratégia de oração, mas eu tenho também as mudanças que tem que acontecer. Então, esse tempo do deserto foi isso, aprendizado. Eles demoraram muito para aprender, por isso que ficaram todo aquele tempo lá, que nem chegaram na terra, só os mais novos que chegaram, não aprenderam. Então, aprendizado, o Senhor vai esperar de nós temos que buscar. Falar, Senhor, então que eu aprenda com esse negócio aí, para não ficar rodando, igual um tonto aqui, rodando, sem solução. Tem que aprender. Depois, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Quando eles constroem um bezerro, o que aconteceu aqui? Moisés rezou, desceu e quebrou o bezerro. Ele veio e quebrou o bezerro. E depois em Josué também fica muito claro a necessidade de quebrar os ídolos. Quebrar os ídolos. A gente nasce numa família, todos nós, cada um na sua família, que tem bezerros de ouro dentro da sala. A gente queira ou não queira, você finge que não vê, mas ele está lá. Você pode fingir que não vê, mas ele está lá. O bezerro está lá, na sala, que é o lugar mais visível. E então eu estou falando de idolatrias que as nossas famílias constroem. Nós já nascemos assim, nós nascemos numa família com os bezerros de ouro lá na sala. E aprendemos que aquilo ali não tem problema, que aquilo ali é nada, que aquilo é normal, que aquele bezerro pode ficar lá que não vai se fazer mal. Só que quando a gente conhece Jesus, a gente começa a olhar para a sala da nossa família e fala, mas esse bicho não devia estar aqui. Isso não está certo, isso não está de acordo com a palavra de Deus, isso não está com aquilo que Deus ensina, né? Esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, esse tipo de religião também. Muita gente nasce em lugares que tem uma religião que não é a religião cristã. E está lá, o bezerro está lá na casa da sua família. E é necessário que isso seja banido da sua vida. Muitas passagens, muitas outras pessoas da Bíblia vão lá e destroem os bezerros de ouro. Não estou falando que você tem que brigar, mas às vezes você tem que conversar. Às vezes dá briga também depois da conversa. Você conversa e depois briga, porque a pessoa não concorda com você. Mas você não pode se omitir e falar assim, não, tá bom. Igual eu contei a história aí da minha cunhada. Eu podia ter ficado quieta, não fala nada. Por educação, por respeito, entendeu? Porque depois ainda iam meter a boca em mim e falar mal de mim. Mas você precisa se posicionar e quebrar os bezerros, porque senão eles vão ficar na tua casa, vão junto com você.
Porque você já nasceu, e pior que a família do marido é a família sua. Porque essa, então, você nem enxerga os bezerros de ouro que estão lá. Você nem vê. Então, é preciso que você veja para que isso seja destruído. Não vai ser num dia para o outro, mas você tem que ver e falar, não, isso não é uma atitude, não é um comportamento condizente com a palavra de Deus. Qual a tua base? A palavra de Deus. Não é o que eu estou falando, não. É a Bíblia. Leia, que a Bíblia vai te ensinar tudo. Não é isso que, não é desse jeito que tem que viver. Esse jeito de viver aqui não está certo. De acordo com a palavra de Deus. Claro que, se você quiser pegar só um versículo, você vai só basear naquele, mas não deveríamos fazer isso. Deveríamos conhecer toda a Bíblia, para mim ir vendo exatamente o que sim e o que não. Isso é um processo de vida. Não é de um dia para o outro que você vai entender. Mas conforme você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo, você fala, não, mas essa atitude da minha família não está certa. Por exemplo, vou pegar um negócio bem simples assim. Por exemplo, mania de mentir, de mentira. Mentirinha, né? Mentirinha. Ah, finge, né, que tá bom. Eu não vou e invento uma desculpa, não vou em tal lugar, mas invento uma desculpa. Mentira, né? Então, vai mentindo. E isso é um bezerro de ouro que está ali na sala. Eu muitas vezes pego isso daí em casa porque eu vejo que tem aquele que é mais mentiroso dos filhos. Tem um lá que ele convence até a sombra do negócio, entendeu? Que aquilo ali é. Mas não é, porque você sabe que é mentira. É mentira. E eu falo assim, mas é mentira. Não é convencimento, é mentira. Entenderam? Só que a pessoa, isso até parece que é uma virtude, né? Convencer os outros. É uma virtude, mas está mentindo. Não precisa falar a verdade, mas não deve falar mentira. Porque o Senhor não fala assim, só fala mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Então, eu sempre falei isso. Se você ficar mentindo, você está na mão de Satanás. Então, não minta, não minta. Por pior que seja a situação, não minta. Não precisa mentir. Só que também, eu não fico cobrando, né? Cobrando assim. Eu deixo. Para não mentir, você tem que escutar o que a pessoa está falando e não ficar brigando, né? Porque se a pessoa fala e daí você fica bibi, mãe faz muito isso. O pai também fica lá, porque não sei o quê, porque aí você não ajuda em nada. Você tem que deixar falar a verdade, falar Satanás é o pai da mentira. Então fale a verdade, sempre. Mas você percebe que tem já um comportamento familiar de mentira, que vem da família, que a família tem mania de mentir. Você já vê nos seus parentes lá que tem negócio de mentira. E aí você vê esse comportamento. Então, os bezerros de ouro que estão lá, coisa simples, mas você precisa quebrar. Isso precisa ser banido da sua casa. Você fala assim, não, aqui não mente, aqui a gente fala a verdade. Por pior que seja, por mais que não queremos ver, vamos falar a verdade. Então, são coisas que você tem que mudar o comportamento para você vencer, senão você nunca vai vencer. Você vai continuar com aquele mesmo comportamento e vai acostumar com aquele mesmo comportamento. Fica normal aquele comportamento. Outra coisa bem simples, que é falar mal dos outros. Tem família que você entrou lá, começa a falação de mal. Você fala mal de todo mundo. Mania. Mania não, bezerro de ouro. Julgamento, condenação, fica acusando. Então, são bezerros que estão na sala, que estão dentro das nossas casas. Precisamos olhar e enxergar o bezerro. Falar, Senhor, que eu veja o que eu não vejo. Porque sabe por que a gente não vê? Porque nasceu ali. Você não vê, você nasceu naquela casa. Então, você não vê. Você vê o bezerro do vizinho, mas o seu você não vê. Porque você nasceu naquele lugar. Então, é preciso que a gente peça a Deus para que abra os nossos olhos, e a gente veja os bezerros e combata, quebre os bezerros. Tire ele de dentro da nossa casa. Tire com a oração e com a atitude e com os desmascaramentos que você tem que fazer. Não, isso não está certo. Mesmo que os outros não concordem, você tem que falar, não, isso não está certo. Não importa que o outro vai concordar ou não concordar, você tem que posicionar. Então, é quebrar os bezerros, e ele faz isso, Moisés faz isso. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui.
E o povo sempre fazendo as coisas, mas Moisés escutando a Deus e trazendo o esclarecimento. Deixa eu ver aqui. Depois disso, que eles passaram várias coisas, aparece uma situação aqui que eu também quero falar, do inimigo interno, que são aqueles que estavam caminhando junto com Moisés, estavam os parceiros de caminhada, e que viraram inimigos internos. Por que que isso acontece? Quem não passou por isso, né? Quem não passou por isso? Que você tem pessoas que parecem que são suas amigas, de repente você olha e fala, virou meu inimigo. Era meu amigo, virou meu inimigo. Já passaram essas coisas que a gente passa na vida. Por que que isso acontece? Porque Deus conhece o som dos corações. Ele conhece o coração da pessoa. E nem sempre que ela parece que está do teu lado, ela está do teu lado. E o inimigo, como ele sabe também das intenções, que o inimigo sabe que a pessoa está do seu lado, mas não está. O inimigo sabe, você não sabe. Aí o inimigo começa a soprar naquela pessoa, começa a falar no ouvido dela, para ela virar teu inimigo. Por isso que muitos amigos viram inimigos. Na verdade, é o sopro que Satanás fica fazendo na pessoa, porque ele conhece que as intenções da pessoa não são bem, digamos assim, bem puras. São intenções, muitas vezes tem inveja, tem ciúme, tem julgamento, tem outras coisas no meio da conversa. Parece que é amiga, mas não é. Aí o diabo começa a soprar no ouvido da pessoa, sopra, e ela vira inimigo interno. Entenderam? Isso pode acontecer da sua família, pode acontecer no seu trabalho, pode acontecer na igreja, pode acontecer em qualquer lugar. Mas é sempre de inimigos, de pessoas próximas. Aqueles que eram amigos podem ser os inimigos. Vocês já escutaram isso, já talvez vivenciaram isso. Na verdade, é uma estratégia de Satanás de destruição interna. Tá? O que acontece aqui? Você deve fingir que não está vendo? Qual a estratégia? Ou por várias alternativas aqui, A, B, C, D. O que você faria? Finge que não está vendo? Entra no fingimento da pessoa, mas você sabe que ela tá fingindo, mas você finge que não está vendo que ela está fingindo? Você entra nisso? Você continua tratando ela bem? Você não conversa mais com ela? O que você faz? A, B, C, D, escolha as alternativas. Quem não passou por isso, né? O que Moisés fez? Moisés desmascarou os inimigos. Aqueles que eram inimigos, pareciam amigos, mas eram inimigos, ele nem sabia, viu? Ele ficou sabendo depois. Ele desmascara, Deus desmascara e ele desmascara. Quando ele faz isso, é claro que a coisa não fica boa, porque dá briga, né? Dá briga e dá, cantando que eles morreram aqui, dá confusão, com certeza dá. Mas é melhor desmascarar, tomar atitude, do que continuar naquele engano, porque daí o diabo vai destruir tanto um quanto o outro, vai destruir os dois, quando o diabo faz isso. Ele vai destruir um e vai destruir o outro. E às vezes é tão dissimulado que a gente demora muito para ver, demora muito. E aí já o negócio está meio feio, está muito ligado, e como é que você vai acabar com isso? Desmascarando, que é, eu sei que você está me enganando. Eu sei que você está, por exemplo, fazendo um traiçoamento aí nas coisas. Eu sei que você não está falando a verdade. Você desmascara. Pronto. A briga que vai dar depois, eu não sei, né? Porque depois vai ter de certo uma briga mesmo, né? Uma confusão, com certeza vai ter. Só que você desmascarou, aí o inimigo não tem mais força, porque não tem mais como ele agir, porque já está desmascarado, tanto para um quanto para outro. Para quem está fazendo a traição, não tem mais como, porque já está exposto. E para o outro já está em conhecimento. Então, acabou a estratégia do inimigo. É difícil, é difícil. Eu já passei várias situações assim, que eu tive que fazer isso. Mas é bom porque é um livramento que o Senhor dá.
E foi o que aconteceu com Moisés. Tinham aqueles traidores, o Senhor desmascarou, deu a confusão lá, esses mesmos acabaram morrendo, né, pela história aqui. Não que necessariamente deva acontecer isso, mas é a história. E aí o Senhor continuou, foi restaurando e foi em frente, e aqueles inimigos foram vencidos. Então, é isso que vai acontecer na nossa vida. Ou vocês acham que não vai acontecer? Vocês já sabem que vai. Eu tenho certeza, se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo já vivenciou isso, sabe que eu estou falando a verdade, que isso acontece mesmo. É uma estratégia muito simples do inimigo, é fácil essa. Porque ele pega a pessoa próxima, você demora para saber, e aí quando você vê, o negócio já está tudo destruído, né? E aí vai ser mais difícil. Por isso que você deve ser esperto e tomar cuidado antes que seja as piores situações. Antes de entrar em muitas confusões, é melhor você perguntar para Deus, ver se aquilo ali está seguro mesmo, se aquele ambiente é seguro, para você não cair em confusão. Porque, vou dizer, depois que entrou na confusão, para sair, só vai ser na confusão mesmo, não vai ter outro jeito. Vai ter que desmascarar, vai ter que esclarecer, a pessoa vai ficar com raiva, vai dar briga muitas vezes. Então, é melhor nem entrar na confusão. Hoje eu aprendi assim. Tem coisa que não ponho a mão de jeito nenhum, porque eu sei que aquilo ali não vai dar coisa boa no final. E foi o que aconteceu com Moisés aqui. Depois, isso que o Sidney falou no começo, que eu anotei muito claro aqui, para cada situação, Moisés usou uma estratégia. Não é a mesma, não é a mesma oração e não é a mesma atitude. Ele foi mudando conforme as batalhas que ele passava. Então, muitas vezes ele ia lá diante de Deus e falava, Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor dava a orientação e ele falava com o povo. Outras vezes, ele falava direto com o povo. Teve aquela situação, que depois eu acho que o Sidney pode falar mais, que ele pegou 2 ajudantes para segurar as mãos dele lá, para ele vencer a batalha. Então, às vezes ele pedia ajuda, às vezes ele não pedia ajuda, às vezes ele ia direto com Deus, às vezes ele ficava sozinho. Às vezes ele passava dias lá diante do Senhor para saber a resposta. Então, a estratégia era variável, de acordo com a situação. Nossa vida também não está pronto. Então, quando acontecem as coisas, qualquer problema que a gente tem, a gente fala, Senhor, qual é a estratégia que eu tenho que ter? Qual a estratégia, Senhor? Qual a estratégia, Senhor? Fala bastante. Qual a estratégia? Antes de fazer a estratégia. Porque as pessoas fazem a estratégia e depois perguntam, mas daí você já fez e você já está confuso. Não faça antes de saber o que você tem que fazer. Então, está com problema? Senhor, qual a estratégia? Senhor, qual a estratégia? 1 dia, 2 dias, 3 dias, quanto precisar perguntar, até que o Senhor vai dar a resposta da estratégia. Isso é por causa disso, faça isso. Aí você faz aquela oração, aquela conduta, modifica aquela situação pela estratégia. Não vai ser imediato. Eu não faço primeiro a estratégia e depois a resposta. Primeiro eu fico perguntando a Deus, que é a oração, né? Pergunta mesmo, Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, por favor, o que eu vou fazer? Senhor, me esclarece. Senhor, me dá a tua luz. E vai assim. E que não é fácil, porque às vezes a gente tem forças externas que ficam pressionando, né? Para a gente fazer alguma coisa. E a gente não pode fazer enquanto o Senhor não mandar. Que Moisés passava isso. Eles ficavam, mas esse Moisés está demorando, né? Esse Moisés não responde. Morreu esse Moisés. Ele falava desse jeito. Morreu esse Moisés porque ele não vem dar a resposta. Nós temos pressões. Os outros ficam nos pressionando. Os outros humanos ficam nos pressionando. Mas é a hora que você tem que falar, não vou dar resposta, não sei. Vou esperar a estratégia do Senhor. Vou esperar a estratégia. Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada com essa situação? Você já não escutou isso na sua casa? Você não vai fazer nada com essa situação? Não vou fazer nada. Aí você fica com... Você que parece maluca, né? Não vou fazer nada. É assim que a gente é tratado. Vou dizer, eu passo isso. Falo, não vou fazer nada. Não vou fazer nada agora. Só na hora que o Senhor mandar eu fazer. Então, nós temos que adquirir, é uma maneira de enfrentamento
das batalhas que nós temos que adquirir. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos para a batalha, vamos levar uma surra, vamos sair esfarrapado, roubado, destruído, aniquilado, e não vamos nem saber o rumo que nós vamos tomar, se vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Tá? Então, espera e busca a estratégia primeiro. Qual é, Senhor? Qual é? Tá? É assim. Não é fácil de tomar essas atitudes, mas é o que eu tenho que dizer para vocês que nós temos que tomar. Tá? Então, quando a gente entra em Josué, para terminar aqui nosso pensamento, Josué já foi muito diferente o percurso de Josué. Eu acho que o Sidney vai poder até falar melhor das batalhas que Josué fez. Josué, para começar, ele já tinha aprendido muito com Moisés, porque ele ficava ali do ladinho de Moisés. Tudo que Moisés falava, ele prestava atenção. Ele aprendia com Moisés quietinho, aprendeu muito com Moisés. Então, me dá a impressão que Josué era muito mais atento a aprender. Ele já tinha isso. E ele passa o deserto com Moisés aprendendo. Moisés subia para falar com Deus, ele ficava lá esperando Moisés o tempo inteiro. Então, ele foi uma pessoa diferente, ele foi muito mais atento, muito mais, aprendeu muito mais, prestou atenção nas coisas. Aí, quando ele é então dada a unção para ele ir para a batalha, ele já está muito melhor preparado. Porque ele prestou atenção em tudo que Moisés fez. E tudo como Moisés venceu. E aí ele passa aquela primeira fase, que é o cerco de Jericó, que todo mundo conhece, porque muitas vezes já fez o cerco de Jericó. E ele aprende que silêncio. Ele já tinha aprendido isso, porque ele observou Moisés. E ele viu que silêncio era melhor. E aí ele, boquinha fechada, falou para o povo, rodeia a cidade, todo mundo quietinho, só observa. Já era a natureza de Josué, ele já era assim. E aí, então, ele vence a primeira batalha. Depois disso, ele continua com o mesmo jeito. Ele não mudou. Ele continua a mesma pessoa, atenta, prestando atenção nas coisas, tentando fazer o povo ficar concentrado, não ficar alienado nos problemas e desesperado com os problemas. Ele não ficava desesperado, percebe? Que ele ficava esperando, ele ficava calmo. Então, Josué tem esse comportamento nas batalhas. E aí, então, por causa desse jeito dele, ele tinha a estratégia correta da batalha. Ele sabia muito mais facilmente até o que ele tinha que fazer, como é que ele ia vencer aquela batalha. Porque ele foi um grande vencedor de batalhas, né? Ele venceu muitas batalhas. Porque ele já tinha essa preparação com Moisés, aprendeu certo, e eu sempre falo isso, tá? Pensa bem quem você vai seguir, tá? Porque você pode aprender muita coisa errada. Pode aprender muita coisa que vai te fazer perder o caminho. Eu, graças a Deus, sabe o que eu agradeço? Sempre. Quero agradecer até o fim da minha vida. Eu agradeço porque eu ficava seguindo a minha irmã, que é a que morreu. Eu seguia ela. Eu era assim, só seguia ela. Eu não seguia mais ninguém. Não seguia fulaninho, ciclaninho, o tal, o coordenador tal, o coordenador... Eu nunca segui eles, nunca. Eu seguia ela. Tudo que ela fazia, eu ia atrás dela para ver como é que era. Todo mundo que ela atendia, eu atendia junto. Tudo que ela falava, eu escutava. E eu sei que ela era uma grande profeta de Deus, porque eu sou testemunha de tudo que ela falou e tudo que aconteceu. Eu sei, não é que me contaram, eu vivi. Eu me vi muito assim, que nem Josué, você fica seguindo a pessoa. Só que nisso, muita gente se perde, porque segue a pessoa que vai levar para o caminho errado, tá? Na igreja é assim. Pode seguir qualquer um. Não, não pode não. Pensa bem que você vai seguir. Pensa bem quem você vai acompanhar, porque você pode aprender coisas erradas também, caminhos errados. Você vai aprender coisas que vão te desviar do caminho que o Senhor tem para você. E o Senhor não... mas o Senhor não vai cuidar. Não, você que escolheu. Não, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai dizer assim, você não escolheu esse caminho? Você que quis, você que escolheu. Aí depois você vai ter que aprender de novo, tá?
Então, eu agradeço muito a Deus de eu ter feito isso na minha vida. Porque eu vejo hoje, depois de 40 anos, que eu segui ela desde essa época, desde 40 anos atrás eu segui ela, porque ela que me ensinou todas as coisas, eu segui ela, eu não segui outras pessoas. E eu agradeço a Deus de eu ter feito isso. Então, você pensa bem quem você segue, tá? Pensa bem. Porque você pode também se perder. Você pode aprender um caminho errado, depois que você aprendeu, você vai ter que reaprender, que te ensinaram um monte de coisa que não era, e daí você vai reaprender as coisas. E a decisão é de cada um. Não quer aceitar o que eu estou falando também? Tranquilo, não aceite, ninguém é obrigado. Você que vai escolher, depois você vai ver, tá? Então, Josué foi mais ou menos assim, e ele vai ensinando o povo assim, tá? Josué se preocupa muito com as famílias. Então, ele não só tinha as famílias tudo separadas, como ele fazia as famílias pensarem nos seus erros, se estavam fazendo tudo conforme a lei de Deus. Então, ele chama muita atenção para essa reparação familiar. Porque ele não ia para a batalha sem eles terem uma reparação familiar, sem ter as coisas consertadas dentro da família. Porque ele sabia que se fosse para a guerra aberto, né, sem proteção, ia se destruir. Então ele falava muito sobre a reparação da família, ele falava muito em oferecer sacrifícios de reparação, em corrigir os erros, em se arrepender dos erros. Ele fala muito isso. Então, quando ele fala isso, o que ele está pensando? Na proteção para a guerra. Porque se você for para a guerra desprotegido, vai ser destruído. Então, é uma coisa, gente, que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar, porque eu duvido que vocês vieram de famílias santas e irrepreensíveis. Não é o meu caso também. Duvido que é o caso de alguém daqui. Porque nós já viemos disso, já é história. Nós viemos de famílias destruídas, cheias de pecados, cheias de bezerros de ouro dentro da sala, cheias de comportamentos errados, cheias de destruição. Aí a gente fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vai reparar, quebrar os bezerros, mudar o comportamento e reparar essas coisas. Como é que a gente repara? Vocês vão falar para mim, como é que repara? Eu também não sei direito, mas eu faço assim. Ofereço missa, faço orações de reparação, faço orações de libertação. E falo as coisas, né? Quem me conhece, que minha família sabe que eu falo mesmo. Eles sabem que eu não estou inventando, eu falo as coisas, né? Eles não gostam também não, tá? Essa família também não gosta que eu falo. Mas eu falo. Em casa eu também falo. Não passa um domingo sem eu pegar a Bíblia e falar o que Deus está falando ali para todo mundo. Eu faço isso sempre. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso, senão como é que vai ser? Vai ficar o bezerro de ouro lá e nós vamos ficar tolerando e sendo destruídos por causa disso. Porque daí eu fico cheio de brechas. E aí na batalha, o inimigo vem e destrói. Então temos que fechar. Essa é uma parte que Josué se preocupava. Ele não saía para a batalha sem a reparação. Sem estar todo mundo lá sem pecado, como eles ofereciam o sacrifício, né? Por isso que eu falo da missa, que a gente deve oferecer. Sem oferecer o sacrifício, sem fazer a reparação. Ele não partia para a batalha sem fazer isso. Então ele tinha estratégia, mas ele cuidava muito disso, porque ele sabia que era por onde o inimigo vinha e pegava as pessoas. Então, basicamente isso. E Josué tinha um cuidado também, que era assim, quando ele ganhava uma batalha, tanto ele cuidava disso, quando ele ia lá, pegava uma cidade e ganhava a batalha, ele falava para eles assim, não fique com nada dessa cidade. Considere tudo anátema, né? Que não pegue nada. Por que ele fazia isso? Para não vir a idolatria daquelas pessoas para dentro da sua casa. Então, ele tomava esse cuidado. Você pegou aquela cidade, mas essa cidade nós não vamos pegar o costume dela. Né? Você tem lá a família, você tem os amigos, você tem as pessoas, mas eu não vou pegar os costumes deles.
eu vou ter os costumes de quem é de Deus. Então, por isso que ele mandava destruir, porque ele sabia que tinha um perigo se você pegasse os costumes daquelas pessoas, daquela cidade, né? Daquele lugar onde ele tinha tomado posse. Então, ele sempre fazia isso, para todos os casos, todos os que ele ganhou lá, ele fazia a mesma coisa. Não fique com nada, considere tudo anátema, não pegue, porque é preciso que seja uma outra história, entendeu? É preciso que faça uma outra história naquela família, naquele povo, no nosso caso, na nossa família. É preciso que faça uma nova história. Então, você não pode carregar as coisas que são os costumes errados que eles tinham.